Olá, meus amigos, sejam bem-vindos mais uma vez. Estamos aqui hoje nessa noite para falar de um tema fundamental para o nosso país, que é a história, e nós vamos conversar com uma das pessoas que faz parte dessa história em relação aos precatórios do Fundef e a construção e essa luta que nós ainda estamos mantendo, que é do novo Fundeb. Hoje o nosso a pessoa que nós vamos conversar hoje como eu já falei, um grande militante, é o professor Anísio, protagonista, inclusive, em várias lutas a nível nacional, de grande influência, inclusive, lá no Congresso Nacional. Estive com o Anísio em algumas oportunidades, representando tanto a Frente Norte-Nordeste e enquanto presidente do Sintab. Hoje estou licenciado, como vocês sabem, mas para vocês terem uma ideia, essa história dos precatórios do Fundef, que nós vamos falar com ele do novo Fundef, e do novo Fundeb, vocês podem ter certeza que nós vamos falar com um grande ator e atuante nessa conjuntura dessa luta. Então, eu convido, inclusive, o professor Anísio para a gente iniciar essa conversa, até porque o professor Anísio é pré-candidato a prefeito na cidade, na capital do Ceará, um dos grandes nomes, inclusive, o professor Anísio lá, ele colocou essa opção, está construindo essa opção para Fortaleza, que eu acho que é uma das mais viáveis nesse momento, que é colocar o trabalhador, que eu digo da educação, da saúde, trabalhador, principalmente nesses espaços de poder. Então, saudar meu amigo e companheiro e camarada Anísio, professor Anísio, para, no dia de hoje, a gente falar um pouco. Eu falava do que Anísio, inclusive, tem dito, nós aprendemos muito com ele. Lembro que em 2017 nós trouxemos Anísio aqui para Campina Grande, e eu dizia que, estava falando que Anísio, inclusive, nessa história dos precatórios do Fundef, quando a gente estava aqui tomando par dessa situação e procurando informações, claro que todo mundo coloca lá no Google lá e colocava precatórios do Fundef, a primeira coisa que aparecia era o professor Anísio e o sindicato, inclusive, que ele representa, está licenciado também por conta da pré-campanha, que é a APO, que nós buscamos essas informações e ele prontamente ajudou nessa luta aqui em Campina Grande e na região. Então, Anísio, a gente vai fazer apenas um histórico aqui, até porque eu acho que mais do que necessário, é a gente contar um pouco da história desses precatórios, e você é a pessoa mais indicada, inclusive, por isso que esse é o intuito dessa live, de contar um pouco da história dos precatórios do Fundef, e mais na frente a gente vai falar o porquê dessa interligação, inclusive, dos precatórios do Fundef com o novo Fundeb. Então, seja bem-vindo, professor Anísio, fique à disposição para saudar o povo de Campina Grande, da Paraíba, do Brasil e do mundo, é claro, pelas redes mundiais de computadores. Obrigado, Giovanni, o guerreiro Giovanni, a todos que fazem o Sintab. Você agora presidente licenciado de um mandato, mas em busca de um mandato popular, de um mandato legislativo, e isso enobrece muito a nossa categoria, ter pessoas como você colocando seu nome para disputar uma vaga na Câmara Municipal de Campina Grande, na qual a cidade, a qual eu tenho uma grande estima, por ela ser berço de um sindicalismo, de homens e mulheres lutadores e lutadoras como você. Então, eu fico muito feliz por esse convite. O tema financiamento da educação, né? Você bem colocou o foco Fundef, nós iremos conversar aqui. Então, para Campina Grande, um grande abraço, um beijo, e espero retornar aí para que a gente possa comemorar essa vitória, que vai ser uma vitória da educação brasileira, ter um guerreiro na Câmara Municipal de Campina Grande. Com toda certeza, todo o nosso apoio, toda a nossa estima, porque eu reconheço em você uma das pessoas que primeiro compreenderam a necessidade de debater o financiamento na luta do precatório e do Fundeb. Exatamente, Anísio. Nós tivemos, é claro, vários embates sobre os precatórios do Fundef, várias frentes, inclusive, né? Nós conseguimos vencer grandes vitórias em relação ao Fundef, e eu queria que você falasse, inclusive, que foi uma construção sua lá no Congresso. Até o ano passado nós estivemos
com o deputado Edilvan, com o JHC, com alguns deputados, com a professora Dorinha, em relação ao Fundeb, vários atores, e eu queria que você falasse um pouco sobre o que nós temos de conquista dos precatórios do Fundef, principalmente o projeto de lei que tramitou na Câmara Federal e como se deu essas negociações e essa construção. Claro que, diante de vários embates jurídicos, nós temos vitórias e grandes vitórias jurídicas, e eu queria que você expôsse um pouco, principalmente para o pessoal da educação, que tem buscado essas informações, e você é uma das pessoas mais indicadas para falar. Então, eu queria que você falasse um pouco para contar um pouco da história até o projeto de lei que nós vamos lutar ainda no Senado, é claro, para a aprovação desse projeto de lei que foi construído com muita luta, sabendo de grandes interesses em torno desse projeto de lei. A gente sabe da dificuldade que é ainda aprovar e conseguir efetivar essa lei para garantir recursos para a educação já garantidos pela luta dos trabalhadores e agora recursos para colocar no bolso do trabalhador. Muito bem. Primeiro, saudar novamente e dizer que essa força da nossa luta é uma luta coletiva. Estive aí em Campina Grande, nós fizemos esse debate, lembro que dizíamos que a nossa luta era pelo passado, pelo presente e pelo nosso futuro, né? E nessa linha de lutas estava o precatório do Fundef, a luta pelo pré-sal e a nossa postura em relação a reivindicar o Fundeb permanente, né? E exatamente o que acabou acontecendo, né? Nós trazíamos para aquele momento uma linha de sindicalismo que tivesse uma maior qualificação, proposição, né? E pudesse fazer o debate com gestores, com os governadores e prefeitos, no campo deles. E nós entraríamos em campo fazendo o debate do financiamento, que é o que eles mais temem, né? Você defende uma política de Estado, um Estado democrático, de bem-estar social, e para isso é necessário ter gravado nas nossas constituições, né, o elemento principal, que é a linha de garantia de educação pública, mas onde vão estar garantidos esses recursos? E esses recursos devem estar gravados nas nossas leis maiores, né? Por isso o debate do Fundeb é um debate importantíssimo, é uma vitória espetacular, né, de uma geração para a atual geração e para as próximas gerações. Então, você participou muito desse debate, mas lá atrás, infelizmente, né, a linha ainda do sindicalismo que não via, né, a educação como prioridade. E se via como prioridade, não levava a essa articulação, que é a nossa estratégia da Frente Norte-Nordeste, que a gente leva para dentro da CNTE, essa estratégia de agregar, né, a pauta, a luta dos estudantes, a luta dos pais, a vontade do povo em garantir a educação pública. Então, eu acredito muito nessa conquista do Fundeb, a essa resistência, né, a essa persistência, a essa propositividade que nós, juntos, conseguimos implementar uma posição de amplitude, né? Eu digo muito aqui nos debates que quer saber o que é frente ampla? Frente ampla é a aprovação do Fundeb. É exatamente o que a gente defende, né? Em torno de uma pauta geral que unifique diferentes, a gente se une e garante a conquista. Não? Então, o Fundeb foi uma frente ampla, né? Que continua, que conseguiu, em torno da educação, unificar uma nação que precisava ter uma vitória em relação a esse governo Bolsonaro que desconstrói os nossos direitos, né? Então, isso começa lá atrás. Quando a gente luta pelo precatório do Fundef, também uma luta solitária inicialmente, a gente já falava que o principal de tudo, e o debate maior, era a disputa das vinculações obrigatórias com a educação. No caso do Fundef, o que havia até 2015 era um pensamento da AGU, do Ministério Público, dos prefeitos, dos governadores, né? Dos TCMs, dos TCEs, dos TCUs, que entendiam que o dinheiro não tinha vinculação nenhuma com o Fundef e, portanto, poderia ser gasto de qualquer maneira. E nós conseguimos cravar lá essa disputa, né, que o dinheiro tinha vinculação com o Fundef e deveria obedecer às duas subvinculações. Nesse processo, a gente inicialmente questiona
na justiça e na política também. A gente começa a se organizar e, a partir daí, a gente consegue construir uma jurisprudência, consegue construir alguns acordos e faz um enfrentamento com esse grande lobby do mal. E, em 2017, nós conseguimos, do STF, garantir 100% dos precatórios para a educação. Então, 150 bilhões, quem trouxe para a educação foi essa luta coletiva que nós estamos aqui debatendo. Então, à frente do Norte Nordeste, o Sintab, a APEOC, a PLB, né? Simproecema, né? No Maranhão, a Elizabeth, nossos companheiros, companheirada, né? De todo o Norte Nordeste, que resistiram, acreditaram, se organizaram, porque lá, Giovanni, nós estávamos disputando. Lá eles não queriam respeitar a vinculação, a subvinculação de 70% dos professores. Como agora, no presente, não queriam garantir a subvinculação também para o novo Fundeb. Então, a luta do precatório abriu uma brecha muito grande, né? Conseguimos quebrar uma das pernas do gigante que queria nos derrotar, e a partir dessa luta do precatório, que é muito dura, né? Você sabe o quanto a gente passou por diversas situações, de incompreensões, de pressões, insistimos, acreditamos e colocamos várias linhas de atuação no STF, no STJ, contratamos bancas, nos articulamos enquanto sindicato, a PEOC, Sintab, a PLB, todos os sindicatos do Norte e Nordeste estão articulados, né? Fizemos uma frente de luta no Congresso Nacional, né? Por elaboração de leis, conseguimos formular, conseguimos articular até chegar a esse jovem parlamentar JHC, que mais, agora junto com o Edilvan, com o Dourinha, com o menino lá de Pernambuco, Rodolfo, outros parlamentares, né, que estão conosco, conseguimos elaborar uma PEC, né? A PEC está no Senado recolhendo assinaturas para tentar regulamentar essa questão dos precatórios e conseguimos uma emenda através do deputado JHC, numa linha de pensamento que a gente já tinha, para que, nos casos dos acordos, né, em qualquer acordo em relação a precatórios, inclusive do Fundeb, para ele se realizar, teríamos os gestores e a própria União teria que garantir 60% dos professores. E essa batalha está no Congresso, está no STF e está nas ruas, está nas nossas mobilizações e nos acordos de primeira e segunda instância. Então, para encerrar essa parte, eu só queria fazer a conexão, né? A luta lá do precatório, né, foi importantíssima, a luta pela questão do pré-sal, que aí também é uma fonte de financiamento, que, infelizmente, né, uma emenda aqui do Sindicato APEOC, dentro da PEC da Dourinha, que o governo Bolsonaro notou, retirou do novo Fundeb, vai colocar em legislação específica, e a luta no Fundeb. Essas três bandeiras de luta se articulam na defesa do financiamento, que é a defesa do Estado Democrático de Direito, do Estado de Intervenção Social. Por isso, nós estamos dizendo, nós, educadores e educadoras, e essa luta conjunta, conseguiu dar uma grande derrota ao projeto ultra-neoliberal de Bolsonaro. Somos nós, unidos, articulados, mas principalmente com uma fundamentação teórica e uma prática realmente compatível com as necessidades do país. Importante, muito importante, Anis, esses relatos, até para quem é aqui de Campina Grande, eu vejo alguns servidores já acompanhando, principalmente aqui, até porque em 2016, eu tinha falado 2017, mas foi em 2016, quando nós procuramos a APEOC para saber de como se daria o processo. Para vocês terem uma ideia, aqui em Campina Grande, né, nós tivemos, os recursos chegaram, e antes da sua voz ao telefone. A gente conhece, né? Verdade. E aí, buscando um telefone, a gente chegou até antes e, assim, primeiro dizer, para quem a gente fala da disponibilidade dessa luta do professor Anísio, para vocês terem uma ideia, foi por telefone, a gente estava falando que estava passando uma dificuldade em Campina Grande, mas o professor Anísio, de pronto, se colocou e disse, não, é só marcar, eu vou ver aqui na agenda e a gente vai até aí, porque essa luta ela tem que ser realmente unificada, isso é uma construção, e as dificuldades elas foram aparecendo, eu falando aqui de Campina Grande, e depois que Campina Grande, principalmente juntamente com a PEOC,
tomou ciência do tamanho que era essa luta e da proporção que ela podia chegar. Outros sindicatos, como a Anísio mesmo foi falando, sindicatos, centrais sindicais, através das informações buscadas, principalmente em relação a essa questão que era nova, era uma construção para que a gente pudesse chegar a essa tese final. E em 2016, por exemplo, o prefeito de Campina Grande ainda não havia a pacificação lá no STF em relação a esses recursos, e aí ele gastou em asfalto, em diversas obras que não foi com a educação. E para vocês verem, por isso que eu digo que para Campina Grande ter noção da história é saber que se não fosse a luta e a união, e muito grande, uma força muito grande que era contra essa tese dos 60% para os professores, a gente conseguiu uma grande vitória que, como o professor Anísio já colocou, ela trouxe essa tese e esse entendimento também para o novo Fundeb, que era de que esses recursos tinham que ser investidos diretamente e exclusivamente na educação, o que colocou bilhões de recursos na educação desse país. Foi essa tese que nasceu, por isso que eu digo e falava no início de que a APOC e o professor Anísio, ele é responsável, inclusive, também por despertar, porque nós estávamos adormecidos, esse recurso estava lá para ser gasto e para ser entregue nas mãos de gestores que não aplicariam na educação, como nós vimos antes de 2017, antes da decisão do STF, que muitos prefeitos, muitos governadores estavam com o intuito de entregar nas mãos das empreiteiras, grandes obras já estavam programadas para esses recursos. Então, foi essa luta e foi essa construção dessa luta que nós chegamos, e como o professor Anísio bem colocou, trouxe também essa informação para a categoria, e ela se aponderou e batalhou e lutou pelo novo Fundeb, que foi essa conquista histórica dos trabalhadores no meio de uma pandemia. A gente está vivendo momentos diferentes de tudo que já aconteceu, principalmente para a nossa geração, em meio a uma pandemia. A gente ter construído essa luta e ter marcado posição. Lembro que nós tínhamos programação, a votação era para o dia 15 de abril, se eu não me engano. A gente estava no mês de março já se programando para fazer mobilização de rua, claro, mobilizações lá no Congresso Nacional. Veio a pandemia e isso assustou também, tanto nós que estávamos nessa luta, como também a classe trabalhadora, a educação, e não só da educação, né? A classe trabalhadora em si, porque lutar pelo novo Fundeb como o professor bem colocou, tratar do futuro da nossa nação, do futuro, e a educação, ela passa, inclusive, para a retomada do pós-pandemia, se faz mais necessário, inclusive, investimentos na educação. Hoje a gente vê grandes recursos serem destinados para doença, né? Porque quando a gente fala que o recurso está indo para a saúde, a gente está tratando da doença, do problema. Mas lá na frente a gente tem que destinar grandes recursos e uma fonte de recursos muito, muito forte, porque a educação realmente é quem, o pós-guerra, o pós-pandemia, a educação é quem vai fazer a nação ressurgir e renascer grande e forte. Então, esse realmente, Anísio, o histórico que nós temos que levar, para que muitas vezes as pessoas não entendem como é que se chegou a esse entendimento jurídico, entendimento político, se não foi por uma história muito grande como nós tivemos no dia de hoje. Essas informações estão chegando. Aí a gente tem, Anísio, com relação ao novo Fundeb, nós temos o fundo Fundeb, que termina agora em dezembro de 2020, e essa proposta foi construída, claro que diante de muita luta, tem uma proposta, essa proposta que é a PEC da professora Dorinha, até o dia da votação estavam trabalhando contra, o governo trabalhava contra, governo que eu digo governo federal, o presidente Bolsonaro, o Paulo Guedes, e é claro que, diante do que eles representam, trabalhavam contra esse financiamento de educação. E aí eu queria que o professor Anísio colocasse, tanto para quem é da educação que está nos acompanhando, eu tenho muitos servidores também da saúde que está aqui acompanhando, a gente daqui a pouco os relatos, para entender o que é esse novo Fundeb, o porquê desse novo Fundeb. E é claro que nós temos essa proposta que foi aprovada na Câmara e temos essa batalha ainda no Senado.
A luta do trabalhador é sempre assim, a gente não para, até porque os grandes grupos econômicos estão sempre de olho nos recursos do nosso país, e recursos para a educação têm despertado esses interesses também. Então, eu queria que falasse dessa nova modalidade de financiamento da educação, que está na PEC 1515, que foi aprovada na Câmara Federal. Eu queria que o professor Anísio falasse um pouco para os profissionais da educação que nos acompanham. E aí eu vejo, inclusive, Anísio, servidores são profissionais de apoio, que não são professores, que é muito importante que nessa nova proposta foi incluída recursos também para esses profissionais. Correto, Giovanni. Primeiro, um grande abraço a todos os trabalhadores, né, da educação, da saúde, da segurança, que possam estar nos vendo e ouvindo em toda Campina Grande, em toda a Paraíba, em todo o Nordeste, em todo o Brasil. Vou até fazer um convite, Giovanni. A gente acabou de garantir uma live, né, uma conversa com o relator, senador Flávio Arnes, relator da PEC no Senado, né? A PEC vai ser a PEC 26. Parece que o número do Senado passou a ser 26, se eu não me engano. Flávio Arnes. Então, na segunda-feira, sabe que a gente é abusado, né? A gente vai lá e já conseguimos, vamos ser o primeiro a falar diretamente com o senador Flávio Arnes na segunda-feira. Eu quero lhe fazer o convite para você participar dessa live, né? Trazendo aí uma pergunta daí da rede da Campina Grande, né? Para a gente poder entender que falta a votação no Senado, né? E nós achamos que, finalizando o Senado, vem a promulgação, Bolsonaro não pode intervir e vai ser realmente uma das maiores vitórias da história da educação. E eu fico muito contente por nós estarmos vivos, né? E ter participado dessa luta, né? Então, quero acreditar também o Nofundeb, a luta aí da Paraíba, da Campina Grande, e o Sintab, e você tem participação importantíssima. E nós precisamos debater financiamento. E você, como vereador, vai ter um papel importante, né? Um soldado, um general lá na ponta de Campina Grande, dizendo que é preciso redefinir as prioridades do Estado nacional. Em relação ao Nofundeb, nós precisamos também, e estamos atuando, que a saúde, né? Eu vejo a sua luta aí, a saúde também precisa e pode, né? Também entrar nessa luta para garantir que os recursos que já estão dedicados para ela, na Lei 12.058, né? Na parte de 25% dos royalties, possam também ser regulamentados para ajudar e valorizar esses guerreiros e guerreiras da saúde. Então, é um tema que eu quero aprofundar contigo, né? E ver aí em Campina Grande na regulamentação dos dos royalties, a gente precisa ter a inserção aí da defesa da saúde. Você já tem feito isso. Então, há recursos. E na PEC dos precatórios, que está no Senado, a gente, enquanto educação, e o pensamento à frente do Nordeste, da CNTE, nossa, é de que dentro da PEC dos precatórios, né, garantir também uma parte dos recursos, né, por dentro da educação para a saúde. Né? Nessa questão da pandemia, dentro da PEC está essa preocupação. E por isso eu estou chamando a atenção, é que os profissionais da saúde têm que estar cada vez mais articulados, que a gente precisa enfrentar o debate de financiamento. E nós podemos apontar que essas fontes têm que ser da União, principalmente, valorizar o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, e combater a praga, né, dessas OS, que tem demonstrado ter sido um canal de corrupção muito grande, né, em várias frentes que a gente encontra, inclusive na pandemia também os desvios estão ocorrendo. Então, e o Nofundeb, ele vem com essa permanência, né, vem para dentro da Constituição, ele garante uma maior proporção de recursos da União, em forma de complementação, sai de 10 para 23. Eu acho, e esse debate vai ocorrer depois da votação do Fundeb, né, que houve um vazio, né, quando retirou a questão do pré-sal de dentro da fonte de financiamento, nos leva para um segundo round de grande disputa. Então, já estou colocando isso como uma das nossas grandes bandeiras pós-aprovação do Fundeb.
E ele, principalmente, traz a questão da equalização, né? Vai garantir mais recursos para os municípios que mais precisam. Esse é o espírito principal. E em relação aos funcionários da educação, coloca os funcionários da educação para dentro da obrigatoriedade de repartição do Fundeb. Isso é importantíssimo e foi um dos pontos mais combatidos pelos maus prefeitos, que não queriam que essa obrigação de valorização não fosse só do professor, né? Queria apenas que excluir novamente os funcionários. Então, foi uma vitória magnífica que nós temos que louvar, né? Respeitar, conhecer, reconhecer, que agora nós temos um fundo que abrange todos os profissionais de educação. Então, é uma luta muito grande. Eu estou chamando a atenção da questão da saúde, porque nós precisamos, e o sindicato está aí na luta, né? Tendo um sindicato de luta, que os funcionários da saúde, como os da educação, valorizem a atividade sindical, valorizem seus dirigentes. E esses seus dirigentes, nossos dirigentes, precisam estar nos espaços decisórios. Por isso, tão importante é garantir que uma pré-candidatura como a do Giovanni seja respaldada de sucesso, que nada vai nos levar a ter uma representação direta se a gente não escolher nossos pares para fazer essa representação. Por isso é que o Milton Santos diz, né? Nós temos que sair da invisibilidade, temos que ter representatividade. Representatividade direta é garantindo o trabalhador comprometido com a luta do camarada Giovanni aí em Campina Grande. Anísio, eu tenho dito, inclusive, aqui você estava falando dos servidores da saúde, e aí eu tenho dito em várias participações que eu tive, inclusive aqui nas rádios de Campina Grande, em relação ao financiamento, de que o SUS sempre foi muito massacrado. Tentaram tanto sucatear o SUS que ele é um guerreiro ainda por existir. E eu dizia e digo, vocês imaginem no meio de uma pandemia se nós fôssemos surpreendidos e não tivéssemos o SUS. E quando houve essa destinação de recursos, inclusive agora de forma urgente, os funcionários públicos, os servidores públicos corresponderam. Porque muitas vezes você sabe que o serviço público ele é criticado pelo servidor. E nós sabemos que é gestão, que é falta de financiamento, é sucateamento do serviço público. Porque quando há financiamento suficiente, o serviço público ele corresponde às expectativas e ao que o público necessita. Então, e aí a gente tem visto aqui em Campina Grande, infelizmente, mesmo com tanto, não só em Campina Grande, mas a maioria dos municípios e estados, mesmo com tanto recurso para o Sistema Único de Saúde, a gente vê que os servidores eles não são valorizados, não há uma valorização dos serviços de saúde e dos funcionários públicos, principalmente ligados à saúde, que não há, inclusive, o que há já um grande avanço para a educação, como há os profissionais de educação, que tem piso, que tem carreira, que tem plano de cargos. A grande maioria, por exemplo, a enfermagem até hoje, luta pela regulamentação das 30 horas, né? Uma PEC que corre lá no Congresso Nacional e que, infelizmente, não há essa regulamentação dessa PEC. Então, nesse contexto, realmente, dos servidores da saúde, dos profissionais de saúde, de outras categorias, é principalmente esse engajamento nessas lutas que nós temos que encaminhar e é necessário, realmente, que a gente possa redirecionar o financiamento e os recursos do nosso país e do nosso país, do município, do estado, com a participação dos trabalhadores. E aí, Anísio, eu sei que você, por ter muito compromisso, está com um compromisso marcado para as 18h40. Eu só quero também deixar aqui de Campina Grande, do Sintab, e toda a representação que envolve o estado da Paraíba, no qual você ajudou não só Campina Grande, mas várias cidades, após a sua vinda, a APO ter contribuído com essa história também nas nossas lutas aqui pelo precatório, pelo novo Fundeb, pelo financiamento da educação. Eu tenho certeza de que Fortaleza tem uma excelente opção, porque é da classe trabalhadora, que vive na luta. Eu falei da disponibilidade de Anísio à frente do sindicato em enfrentar, e está enfrentando, e não para quem não participa e muitas vezes não conhece os bastidores de uma luta dessa, não é leão, não, é uma selva de dinossauros que querem engolir o trabalhador. A gente é pequenininho, mas mesmo pequeno,
A gente, quando se junta, quando o povo se junta e quando o trabalhador se junta, não há quem vença o povo. Então, quero, em nome do Sintab, em nome dos trabalhadores aqui de Campina Grande, desejar a você, eu sei que o projeto está sendo construído em Fortaleza, e ter a opção do professor Anísio aí em Fortaleza, ela tem, é claro, todo o respaldo por parte de nós aqui, sindicalistas, aqui de Campina Grande da região, e do Sintab em especial, porque foi quem, no momento que nós mais precisamos, e quem, inclusive, na coordenação da Frente Norte-Nordeste, tem conseguido unir, e como o Anísio bem colocou, essa frente ampla de parlamentares, de pensamentos. A gente conseguiu, dentro dessa história da frente, que foi criada a Frente Norte-Nordeste, onde envolve os sindicatos, nós conseguimos quebrar muito daquilo que nós tínhamos de dificuldade de unir a classe trabalhadora em torno de um objetivo. E é claro que você foi responsável, eu tenho certeza que o nome do professor Anísio aí em Fortaleza, ele vai unir e ele vai construir uma história belíssima para a cidade de Fortaleza. Então, desejar também, em nome do Sintab, uma boa sorte aí, nesse momento de pré-campanha, mas é uma opção que Fortaleza tem que ouvir e precisa ouvir as ideias do professor Anísio, que eu sei estará seguindo um rumo para o futuro e um rumo que vai trazer benefícios para a população, tanto no serviço público como em outras áreas que Fortaleza precisa. Obrigado, Giovanni. Muito bom essa sua fala, né? Mas você não vai escapar de garantir o meu almoço, meu jantar aí na sua posse aí na Câmara Municipal, né? Aqui na Grande aí tem os camaradas, além da luta sindical, mas é uma fraternidade muito grande. Eu cito sempre a Paraíba, porque além de estar na luta consciente, né? O Sintab passou a ser uma referência, o Sintab entendeu essa proposta de frente ampla, participa da coordenação da Frente Norte-Nordeste, participa propondo, atuando, articulando. Teve uma reunião belíssima aí da Frente Norte-Nordeste. Então, muito que Campina Grande pode ter de educação é fruto da luta dos trabalhadores que vocês representam, né? Então, nós estamos muito fortalecidos. E a live de segunda-feira, quero fortalecer o convite, vai ser às 18 horas. Eu vou mandar para você aí no Zap, para os camaradas todinho, que você possa retransmitir aí no Sintab, pelas suas redes. E é importantíssimo, porque lá nós vamos mostrar para o senador Flávio Arnes, que foi uma pessoa importantíssima no processo. Eu lembro de você, Giovanni, participando da comissão, né? O trabalho da guerreira Dorinha. Então, eu fico muito emocionado por pensar que falava sozinho em 2009 sobre isso, lá em 2009, ainda no governo Lula, né? Passa o governo Dilma, aí depois chega no governo Temer, e muita gente dizendo que era impossível, que não pudemos articular, não pudemos nos misturar, e a gente entendeu que a gente se mistura quando quer o bem. Quando a gente quer o bem, a gente se mistura sim. Mistura para fortalecer e garantir. Então, essa mistura boa, né? Que não se preocupou com identidade partidária, que não se preocupou com credo, com idade, juntou estudantes, garantiu essa força, é que fez chegar ao novo Fundeb. Por isso, eu acho que traz muita esperança para nós de que uma luta realizada de forma organizada, uma luta realizada fundamentada, uma luta que amplie, né? Que tenha um linguajar mais próximo à população, que possa fazer entender que a luta pelo serviço público é uma luta pelo bem-estar da sociedade. Acho que é uma luta que consegue atingir corações e mentes e muda toda uma conjuntura de um Congresso, em sua maioria conservador. Nós conseguimos aprovar uma fonte de financiamento permanente dentro da Constituição, talvez a revolução que lá atrás Anísio Teixeira pensava, Darcy Ribeiro, né? Nós conseguimos efetivar o sonho de Anísio Teixeira, que já falava disso há algum tempo. Então, eu me sinto muito emocionado nesse sentido de ver que a gente resistiu, que a gente evoluiu e conseguiu trazer para a nação esse bem maior que é o novo Fundeb. Então, eu agradeço aqui a participação, quero lhe dizer que tenho uma admiração muito grande pelo seu trabalho, por todo o Sintab. Um abraço a todos e todas aí.
e que Campina Grande me traz grandes recordações, né? Da luta e também da sua casa, da casa dos companheiros e companheiras. Eu acho que Campina Grande mora no nosso coração. Que todos estejam com saúde, em paz, e aqui em Fortaleza nós vamos ir para frente, né? Vamos para cima, porque o professor tem que mostrar o seu valor mesmo. Valeu, Anísio, muito obrigado a todos que nos acompanharam. O convite ficou aqui para o dia 3, às 18 horas, muito importante. A luta do Novo Fundeb ainda continua e é muito importante a gente acompanhar esse debate às 18 horas, no dia 3. Vou deixar aqui também mais um convite, que é na próxima sexta-feira, nós vamos estar com Mariana Nogueira, ela é da Fiocruz, e ela vai estar falando, é claro, das condições dos servidores públicos e dos profissionais de saúde em relação à questão dos EPIs, questão de muitas perdas. Nós perdemos muitos profissionais de saúde, muitos perderam a vida, doaram sua vida durante no combate dessa pandemia que nós estamos enfrentando. Então, na próxima sexta-feira, às 18 horas, Mariana, inclusive, ela é responsável por uma nota técnica da Fiocruz. Ela tem mais 2 estudos e ela vai estar apresentando todo o estudo que foi feito pela Fiocruz e que ela participou. Ela estará trazendo essas informações para os profissionais de saúde, para a população de Campina Grande, da região. Quero agradecer mais uma vez a todos que nos acompanharam. Felizmente, como eu disse, o tempo foi corrido porque o professor Anísio, ele tem compromisso, ele está em pré-campanha a prefeito de Fortaleza e está na luta também, acompanhando, é claro, o desenvolvimento de uma negociação que está acontecendo com o governador do estado. Muito obrigado a todos, até a próxima semana, até a próxima sexta-feira, 18 horas. Se liga aqui que nós vamos trazer mais informação e interação entre os trabalhadores de Campina Grande e de toda a região. Viva a luta dos trabalhadores!